Saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que todos vocês estejam vivendo dias de alegria, de gozo no Espírito Santo, na presença do Senhor. É bom estar aqui com vocês para poder compartilhar o que nesses dias Deus colocou no meu coração em relação à unidade do corpo. Quando nós estamos falando em unidade do corpo, não estamos falando de pessoas que pensam iguais e agem igual. Isso não seria a unidade, seria padronização. Se Deus quisesse em torno dele seres que pensem e agem da mesma forma, ele não teria feito o ser humano. Ele deveria ter feito robôs. O robô, ele é programado para agir repetidamente, ou seja, de forma padronizada. Quando eu refiro à unidade, estou falando de pessoas que têm o mesmo objetivo, a mesma meta. Se um grupo de pessoas tiver o mesmo objetivo em comum, o pensar, o agir diferente é totalmente saudável, é salutar, pois ideias e ações diferentes fazem com que tenhamos uma maior amplitude para chegar no alvo, com perspectiva de errarmos bem menos. No livro de João, capítulo 17, versículo 21, diz que para que todos nós sejamos um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós. Palavras do Mestre. Esse é o grande objetivo de Deus, sermos uma trindade como eles são. Unidade é o plano eterno de Deus, começou antes da fundação do mundo, conforme João, capítulo 1, versículo 1, nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Veja como Deus fala com o Verbo, Gênesis, capítulo 1, versículo 26, onde diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Percebe-se que nesse momento Deus estava expandindo essa unidade, saindo do plano celestial, Pai, Filho e Espírito Santo, e vindo para o plano terreno, na terra, aqui, com a humanidade. Essa unidade passou pelo jardim do Éden, na comunhão diária que Deus tinha com Adão e Eva, conforme escrito em Gênesis, capítulo 3, versículo 8, a parte A desse versículo. Foi até Enoque, conforme Gênesis 8, Gênesis 3, 22, né? Enoque foi aquele homem que andou com Deus e foi tomado por Deus. Foi a Noé, chegou a Abrão, e a proximidade de Abrão era tanta com Deus, que ele passou a ser chamado de amigo de Deus, e Deus mudou o seu nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações. Mas quem que é o pai de muitas nações? É Deus. E Deus pegou esse título que é dele e compartilhou com seu amigo Abrão. Isso não é lindo? Não é maravilhoso? Mas não parou por aí. Isso se estendeu a José, aquele mesmo do Egito, alcançou Moisés. E olha só, Moisés ficou conhecido como o homem mais manso de toda a terra. Estendeu a Samuel, que desde tenra idade, já ouvira a voz de Deus. Deus falando com esse Samuel. Passou por Davi, e Davi ficou conhecido como o homem que tem um coração como o coração de Deus. Como que era esse coração? Um coração de amor, um coração de perdão. Tivemos vários profetas também
Eu particularmente gosto muito de Daniel. Além de todas as revelações que Deus deu para Daniel, eu gosto mais ainda porque ele tinha relacionamento diário com o Pai. Diariamente ele ficava horas orando a Deus. Já no Novo Testamento nós temos Pedro, João, Paulo, né? E tantos outros irmãos, né? Que durante essa vida toda, né? Eles perseveraram lá no passado e perseveram outros tantos nos dias atuais. Para fazer parte desta unidade com essa Trindade, nós temos que ser como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E como que eles são? Na verdade, o Pai, ele é amor, ele é justo, ele é misericordioso. O Filho é abnegação, é obediência, exemplo, é graça. O Espírito, ele é consolador, é a verdade, é o que nos convence de todos os nossos pecados. Contudo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são na sua essência santidade. Em Êxodo, capítulo 15, versículo 11, diz assim: glorificado em santidade, Deus é esse. Levítico 11:44 diz: porque eu sou santo, e vos santificareis e sereis santos. Falando de nós. E Levítico 19, versículo 2 diz: santos sereis, porque eu, o Senhor, sou santo. Se eles, o Pai, o Filho e o Espírito são santos, só os verá quem também for santo. Como diz em Hebreus capítulo 12, versículo 14, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amados, se para apenas vê-lo nós precisamos ser santos, dá para você imaginar então, para andar em unidade, o que nós precisamos ser? Eu digo que a gente precisa ter o quê? Os mesmos atributos dessa Trindade. E quais são? Amorosos, misericordiosos, negarmos a nós mesmos, sermos obedientes, sermos benignos, ou seja, fazer o bem, sermos bondosos, ser bons. Nós temos que ser exemplares, nós temos que ser graciosos, consoladores, justos e verdadeiros. Como o tema central dessas ministrações diz, andar nas pegadas da unidade. Da mesma forma, precisamos andar nas pegadas, nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus Cristo. Para isso, devemos andar passo a passo. Nada de correria, atropelos, ou querer dar saltos em distância para encurtar a distância, para encurtar esses caminhos. Para alcançar a unidade, somente caminhando milha por milha, vivendo um dia de cada vez, como um novo dia em Cristo Jesus. Vejamos o exemplo do Mestre no caminho de Emaús, em Lucas, capítulo 24, versículos 13 ao 32. Passo por passo, Jesus esteve com aqueles dois irmãos. Primeiro, Jesus já chegou, ouviu o que eles diziam e depois, entrando na conversa, lhes expôs a revelação desde Moisés até aqueles momentos, até aqueles dias atuais, o qual eles estavam conversando. Jesus, ele poderia ter chegando, sou eu, né? Sou eu, Jesus, estou aqui com vocês, se revelando, mostrando que ele é a revelação de Deus. E mandasse que eles voltassem para Jerusalém e divulgasse, publicasse que era o Mestre. Mas esse não seria o nosso Jesus.
Jesus, como Cordeiro de Deus, manso, tranquilo, ele sabe que não é nos acelerando que tudo correrá, mas será no tempo e espaço determinado por Deus. Jesus sabe que a unidade entre a santidade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, com os homens, ela precisa ser diária, para que venhamos aprender a ser santos através do novo nascimento. Conforme Jesus ensinou em João, capítulo 3, quando ele instrui ali o mestre Nicodemos. Quais seriam então, Carlos, os passos para essa unidade? Ora, eu particularmente, eu cito 6 passos. O primeiro deles é ouvir. Ouvir o quê? Ouvir as palavras anunciadas pelos pregadores que o Espírito Santo nos enviam. Mas, como as pessoas ouvirão se não tem quem pregue? Se não tem quem se disponha a deixar o seu conforto na vida secular, ou seja, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, lazer, atividades esportivas e etc. E ir até onde estão as almas. Como diz em Marcos 16, versículo 15, o grande mandamento do Pai: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, a todo aquele que ainda não aceitou o Senhor como único Senhor e Salvador. O segundo passo é confiar naquele que vos apresenta o Salvador, no pregador. Se eu não confio naquela pessoa que está pregando Jesus, como eu confiarei nas suas palavras? Não tem como. O terceiro passo é ter fé. Lucas, capítulo 17, versículo 19, nos diz: a tua fé te salvou. Quando passamos a ter fé nas palavras ministradas pelos pregadores, passamos a acreditar que também nós poderemos ser salvos. O quarto passo é aceitar Jesus como Senhor e Salvador e confessar os nossos pecados. O quinto passo é o crescimento espiritual. E isso se dá através de louvores, oração, jejum, leitura da palavra, comunhão entre irmãos. E o sexto passo é o amadurecimento. O fruto, ele só reproduz após maduro. Fruto verde não vai frutificar. E aí você me pergunta: Carlos, fazendo esses 6 passos, estarei em unidade com a Trindade? E eu te respondo: quase. Ainda lhe falta algo, mas algo muito importante, muito relevante, para que você consiga alcançar esse seu objetivo, essa sua meta. E o que seria mesmo? O que está te faltando? A unidade com o próximo. A unidade com o próximo? Como assim? Não entendi. Talvez você está pensando: eu tenho andado em unidade com a minha família, com os meus amigos, com os meus mais allegados. Então não falta nada. Eu te respondo: até os homens maus e hipócritas, os falsos, eles agem dessa maneira, eles agem dessa forma, com seus entes queridos mais próximos. Mas vejamos o que Jesus diz sobre o grande mandamento e qual seria esse mandamento. No livro de Marcos, capítulo 12, versículo 30 e 31, nós vimos que amar a Deus sobre todas as coisas é o grande mandamento, e o segundo mandamento, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quem seria o meu próximo? Difícil responder essa, né? Vamos ver o que Jesus nos ensina através da parábola do bom samaritano. Lucas, capítulo 10,
versículo 25 ao 37. Você lendo esse capítulo, esses versículos, meditando no que Jesus diz ali, você vai compreender quem é o seu próximo. Irmão, te digo que só teremos unidade no âmbito vertical com a Trindade se, primeiramente, nós tivermos unidade no âmbito horizontal com os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. A grande maioria de nós gostamos de citar, ou já citamos alguma vez, ou já ouvimos alguém falando, que nós queremos viver nesses dias a igreja de Atos 2. Maravilhoso isso, né? Mas como que era essa igreja? Do versículo 42 a 46, a palavra de Deus relata que era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada dia, almas se convertiam e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E havia temor nessas pessoas. Todos os que criam estavam juntos, andando junto, e tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades, fazendas, repartiam com todos, segundo cada um precisava, tinha de necessidade. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza, pureza de coração. É a igreja perfeita, correta? Não, não é, amados. Igreja perfeita será na glória com o Senhor. Essa igreja de Atos 2 era uma igreja em crescimento, que tinha suas lutas diárias. Por exemplo, capítulo 4, quando eles estavam enfrentando ali o Sinédrio. Eles tinham dificuldade com as pessoas, com os membros daquela igreja. Nós podemos ver isso no capítulo 5, Atos 5. Ananias e Safira é um exemplo disso. Eles tinham problema com os irmãos que murmuravam pelo alimento. Isso está no capítulo 6. E ainda no capítulo 6, teve uma grande perda. Teve o martírio do irmão Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, o homem ali, na plenitude da presença de Deus, foi martirizado. E era uma igreja, amados, que tinha opiniões diferentes, as pessoas tinham opiniões diferentes. Tem um grande relato disso em Atos, capítulo 15, versículo do 36 ao 39, onde os irmãos ungidos, evangelistas, cheios do Espírito Santo, Paulo e Barnabé, missionários, eles divergem sobre um assunto de quem levar na próxima viagem missionária. E a discussão chegou a tal ponto que eles decidiram o quê? Se afastar um dos outros. Um decidiu ir para um lado e o outro decidiu ir para o outro. E cada um levando consigo aquele que ele achava que deveria ir. Sabe o que ocorreu com essas opiniões divergentes? Talvez você está pensando aí, já sei, ocorreu a primeira divisão dentro da igreja. A carnalidade entrou em um desses irmãos, ou nos dois, e não chegaram a um acordo. Estavam carnais. Deram vazão para o diabo. Talvez você está pensando nisso. Eu digo que não. Cada um desses irmãos, ele tinha uma opinião diferente. Não entraram no consenso. Então, o que fez cada um? Saiu com outros irmãos a cumprir a grande meta de salvar vidas. Novamente, nós vamos falar de Marcos 16, versículo 15. A grande comissão. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Separados, Barnabé e Paulo,
passaram a fazer mais rapidamente o grande mandamento. Eles juntos não conseguiriam chegar ao mesmo tempo em tantos locais diferentes e salvar o maior número de almas que se fazia necessário. Todavia, andando separados, eles seriam muito mais rápidos, mais almas seriam acrescentadas, cada um indo para uma região, mais rápido alcançariam todas aquelas regiões a qual o Espírito Santo estava enviando. Assim, amado, aquela igreja crescia, e crescia porque existia relacionamento entre os membros e entre eles e Deus, através da oração e do ministério da palavra, conforme está escrito, Atos 6, versículo 4. E como conseguiram passar por todos esses desafios? Conforme Lucas, capítulo 24, versículo 49, parte B, sendo revestidos do poder. Sim, o Espírito Santo que nos convence de todos os nossos pecados, é Ele que nos capacitará diariamente a abdicar da nossa vã maneira de viver e focar na vida eterna. Diz em 1 Coríntios 6,17 que o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito com Ele. Então, se ajunte com o Senhor e terás a vida eterna. Quando eu falo de vida eterna, não estou falando de quando morrermos ou quando ocorrer o arrebatamento da igreja. Eu estou falando do viver aqui na terra mesmo, pois a nossa eternidade com Cristo começa aqui, com os homens. Novamente, homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Lembra que nós já vimos isso? Se andarmos em espírito, não cumpriremos a vontade da carne, conforme está escrito Gálatas 5,16. Então, andando no relacionamento diário com o Espírito Santo, conseguiremos estar na unidade com os homens, com Jesus, com Deus Pai. E dessa forma, irmãos, estou encerrando aqui essa ministração, crendo que vocês atentarão para as palavras contidas na Sagrada Escritura e buscarão a unidade com todos os homens, com a unidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe. Fique na graça do Pai. Obrigado.